Então vamos dar continuidade. Lemos então Efésios, 4, 30 e 31. E agora vamos aos resultados da redenção. Quais são os resultados da redenção? Primeiro, liberdade interior. Quando você é redimido por Jesus, isto é, quando você aceita o convite de Jesus Cristo para viver para Ele, você sai da condição de escravo e se torna livre em Deus. Então você tem liberdade anterior. A nossa sociedade, o sistema da nossa sociedade, que se baseia sobre os princípios que não são de acordo com a palavra de Deus, esses princípios, a nossa sociedade, ela pensa que aqueles que servem a Deus são prisioneiros. Pelo contrário, nós somos mais livres porque não nos ligamos a regras, não nos ligamos a religiões e ritos. Uma liberdade que faz com que sejamos também escravos de Cristo. É uma liberdade interior. Isso você vai ver em João 8, versículo 36. Então, quando eu comentei sobre nós não nos ligamos a regras, eu me referi a regras humanas. Nós nos referimos à palavra de Deus, que são ensinamentos de Deus para um viver correto. Sim, temos que nos condicionar e nos limitar a nossa vida, em termos limitar, à palavra de Deus para que sejamos pessoas felizes. E vamos abrir também, como eu disse anteriormente, em João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, diz assim: Jesus falou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você vem a Jesus, você é liberto. Você deixa uma vida de escravidão. A Bíblia diz, então, que quando você vem a Jesus Cristo, você agora é livre, se torna uma nova criatura. Nós nos tornamos uma nova criatura depois que o Senhor nos liberta. Tá? Então nós vamos dar continuidade agora. O resultado da redenção, então, é liberdade interior. E vamos abrir também em Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A primeira coisa que nós temos que entender é que o Senhor Jesus nos libertou para vivermos em liberdade. Deixa eu colocar um pano de fundo e informar vocês o que estava acontecendo na igreja da Galácia. Eles tinham se convertido, mas boa parte do povo da Galácia, da igreja da Galácia, estava voltando de novo às regras e leis judaicas. Isto é, estava esquecendo da cruz de Cristo e voltando às regras e ritos judaicos. A tradução aqui, permanecei, pois, firmes e não vos submetais, é não vos sujeiteis, que vem do grego, não viver imobilizado por uma rede, emaranhado. Então, quando você retorna às leis judaicas e transforma a igreja cristã com ritos judaicos, você está se emaranhando, você está se imobilizando. Porque a palavra de Deus é muito clara. Quem se submete a um jugo das regras judaicas voltou à escravidão.
Mas eu não quero só ficar pontuando essa questão de se tornar um judaizante, mas eu quero voltar ao ponto de voltar à religião. Quando você volta a qualquer rito ou regra religiosa, você está se prendendo novamente à escravidão, a um jugo de escravidão, né? É isso que Paulo queria dizer aqui. Então, eu sou totalmente livre de ritos, né? E tenho que viver de acordo com a palavra de Deus. Ritos e regras religiosos, livres da escravidão do inimigo, do poder do pecado e também livre da religiosidade. Então, quando você vê um povo que se diz cristão voltando a regras, a ritos, não pode isso, não pode aquilo, isso não pode aquilo lá, você está diante de uma religião. Porque aquele que segue a Cristo, ele segue a Cristo por amor. E os fariseus da época de Jesus, eles colocavam regras e mais regras e mais regras sobre as pessoas e as pessoas ficavam cansadas. A regra que nós temos que ter na nossa vida deve ser se pautar a nossa vida sobre a palavra de Deus. Isso não é regra, são os mandamentos de Deus para as nossas vidas, né? É isso que diz a palavra de Deus.